MXRF11 é um excelente fundo imobiliário, muitos gostam, é o fundo imobiliário aí com o maior número de cotistas da B3, mas se você der uma olhada aqui no seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, você vai ver que ele está quase no seu preço justo, 0,99. Então nesse vídeo eu vou apresentar aí para vocês duas opções de fundos imobiliários de papel mais baratos, mais descontados do que o MXRF11 para você estudar e analisar e ver se faz sentido aí para sua carteira de investimentos. Seja muito bem-vindo ao canal Físico Neto Pereira e eu já começo aqui o vídeo mostrando o primeiro fundo imobiliário, que é o RBRR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 80,73. O seu dividend yield 12,74% nos últimos 12 meses, ou seja, sua rentabilidade acumulada nesse período. O seu P sobre VP 0,88, ou seja, 12% de desconto em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de 1,9 milhão por dia, quase 2 milhões em liquidez. Você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele teve uma desvalorização aqui pequena nos últimos 12 meses de 1,20%. E analisando aqui essa cotação no último ano, sem considerar aqui os rendimentos, você pode ver que ela saiu da casa de R$ 91,99 aproximadamente lá em março do ano passado. Essa cotação veio andando aqui meio que lateralizada aqui na Bolsa de Valores, até que ali meados de setembro do ano passado, essa cotação caiu bastante, chegou aqui na mínima em janeiro desse ano, chegando a R$ 74,43. Então quem investiu agora em janeiro aproveitou uma grande oportunidade de compra nesse FII. E a partir daí a cotação subiu aqui um pouquinho, chegando nesse patamar aqui de R$ 80. Então ele é um fundo imobiliário aí de papel do segmento aí de títulos e valores imobiliários. O seu número de cotistas supera 124 mil. O seu preço justo seria R$ 90,73. Então você pode ver como ele está descontado aí no mercado secundário. O seu valor patrimonial é de 1,3 bilhão de reais, um valor aí bastante expressivo. E o seu último rendimento foi de 90 centavos por cota. E você pode ver que a rentabilidade desse FII, apesar de ela oscilar uma característica aí comum em FIIs de papel, você pode ver que essa rentabilidade ela vem crescendo aqui ao longo do tempo, sendo que no mês de fevereiro o fundo entregou aí para os seus cotistas 1,18% de rentabilidade. E você pode ver que os seus dividendos também acompanham essa oscilação da rentabilidade. Ele chegou a pagar R$ 1,27 em dividendos em julho de 2022. E desde o começo do ano passado até agora, esse valor em dividendos oscilou ali entre 80 e 90 centavos por cota. E o último pagamento foi efetuado agora no dia 14 de fevereiro. Então, abrindo aqui o relatório gerencial do fundo em relação ao mês de janeiro de 2025, você pode ver que o fundo ele tem 43 CRIs aí no seu portfólio. O prazo médio aí desses ativos é de 3,8 anos. E as taxas é o CDI mais 2,03% e o IPCA mais 9,14%. Então você vê que são taxas relativamente seguras. Elas estão ali entre o limite do high grade para o middle risk, mas mesmo assim é um fundo imobiliário aí mais seguro de você investir. E com relação aos seus ativos, 5% aí do seu patrimônio está indexado ao CDI e 95% está indexado à inflação, ou seja, ao investir nesse fundo imobiliário de papel, você está protegendo seu patrimônio contra a inflação. Aqui nos comentários do gestor, ele fala aqui de algumas movimentações aí que o FII fez nesse último mês. E ele é um fundo com uma idade mediana. Ele foi criado em maio de 2018, ou seja, ele é um fundo que já passou por diversas crises no cenário macroeconômico. Com relação aos resultados do FII, ele gerou em janeiro receitas de 15,5 milhões de reais. Suas despesas foram de 1,1 milhão de reais e ele gerou um resultado líquido de 14,3 milhões de reais. E ele distribuiu para os seus cotistas
13,5 milhões de reais. E após esse resultado, o fundo ele ficou com um caixa aí, né, com uma reserva de mais de 815 mil reais. E você pode ver aqui que nos últimos resultados do FII, ele tem gerado aí um resultado final maior do que a sua distribuição em dividendos. O recomendável sempre é isso, né? Que o fundo ele gere um resultado maior do que a sua distribuição em dividendos para ele conseguir ali guardar uma gordurinha em caixa. Então, o resultado financeiro aí do fundo está saudável. E como eu comentei ali com vocês, né, os dividendos aí do fundo imobiliário no último ano, eles oscilaram aqui nesse valor de 84 centavos por cota, né, chegou aqui a 96 centavos por cota em junho do ano passado e agora seu último rendimento 90 centavos por cota. E você pode ver aqui que os três grandes segmentos aí desse FII é o segmento aí de galpão logístico, né, 37%, 29,7% residencial e 31,8% laje corporativa. E com relação aqui ao rating, né, 92% aí das operações possuem um rating maior ou igual a A. Isso é muito bom, né? Classifica aí como um fundo imobiliário mais seguro aí para você investir. Com relação aqui à sua carteira de ativos, você pode ver que o fundo imobiliário tem uma carteira de CRIs aqui bem extensa, porém ele tem algumas concentrações aqui no começo, né? Você pode ver aqui que quase 9% aí do patrimônio líquido está alocado aqui nesse CRI da Leroy, né? 7% nesse CRI Brookfield, 6,5% nesse CRI aqui JK. Então são algumas concentrações que o FII tem para você ficar esperto. Porém, a partir daí vai diminuindo a exposição, né? E isso é muito bom, né? Essa diversificação. É mais esses três CRIs aqui para você ficar de olho, ficar esperto. Porém, apesar dessa concentração, né, o rating aqui é muito bom. E ele tem 87,1% aí do seu patrimônio investido em CRIs. Já em FIIs ele tem 5% aí do seu patrimônio, sendo que a maior concentração não passa aqui de 1,5% do PL, que é esse FII, o RPRI11. Ele tem aqui fundos imobiliários não tão conhecidos aí pelo público em geral, né? Eu acho que o mais conhecido aqui é o Game 11 e também aqui o MCCI 11, né? O resto aqui são fundos imobiliários aqui menos conhecidos. E atualmente a alavancagem aí do fundo imobiliário é de 0,09%, né? Uma alavancagem aí bem tranquila. Lembrando que a alavancagem são as obrigações financeiras do fundo imobiliário. E você gosta de investir em FIIs? Então eu tenho certeza que você vai gostar de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo com muito carinho, com muita qualidade, para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. E partiu aqui para o outro fundo imobiliário de papel, mais descontado aí que o MXRF11, que é o VGIR11, fundo imobiliário aí de papel da Valora. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,37, né? Ou seja, é um fundo imobiliário de base 10. O seu dividend yield 13,58% aí nos últimos 12 meses, uma excelente rentabilidade. O seu P sobre VP 0,96, ou seja, 4% de desconto em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de 4,3 milhões por dia. Você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 8,95%. E analisando essa cotação no último ano, você pode ver que ela saiu lá de R$ 9,83 lá no começo do ano passado, em março. Essa cotação veio andando meio que lateralizada aí na Bolsa de Valores, até que ali no começo de dezembro do ano passado, essa cotação caiu bastante, chegou aqui na mínima a R$ 8,30. Então quem investiu em dezembro também aproveitou uma grande oportunidade aí de entrada nesse FII. E essa cotação subiu aqui um pouquinho e agora encontra-se nesse patamar aí de R$ 9,37.
Então ele é um fundo imobiliário aí também de papel do segmento de títulos e valores imobiliários. Ele tem aí um total de cotistas que supera aí 252 mil. O seu valor justo seria R$ 9,74. O seu valor patrimonial é de 1,4 bilhão de reais. E o seu último rendimento é de 11 centavos por cota. Você pode ver que a rentabilidade desse FII também vem aumentando aqui com o passar do tempo, né, sendo que ele entregou aí 1,2% de rentabilidade para os seus cotistas em fevereiro de 2025. Ela acompanha justamente essa oscilação aí da taxa Selic de uma maneira que bem fiel, porque esse FII ele tem aí como grande indexador o CDI. E o CDI ele tem uma oscilação muito parecida com a taxa Selic. E aqui você pode ver os dividendos desse FII e você pode ver que eles também acompanham essa oscilação da rentabilidade, sendo que já faz 4 meses consecutivos que esse FII vem entregando 11 centavos em dividendos para os seus cotistas, sendo que o último pagamento foi efetuado aí no dia 19 de fevereiro. E esses dividendos eles podem aumentar ainda mais, sendo que a taxa Selic ela pode chegar aí a 15% de rentabilidade ainda esse ano de 2025. Então, para um fundo imobiliário raiz como o VGIR11, ele pode entregar aí dividendos maiores. Não significa que vai, mas ele pode entregar aí dividendos mais gordinhos aí para os seus cotistas. E abrindo aqui o relatório gerencial do fundo referente ao mês de janeiro de 2025, ainda não saiu aqui o relatório gerencial referente ao mês de fevereiro. Você pode ver aqui que o objetivo do FII é investir predominantemente em CRI, apenas em CRI. Ele não tem outro tipo de ativo aí no seu portfólio. E aqui você pode ver que o FII ele encerrou o mês de janeiro de 2025 com 99,5% de seu patrimônio líquido alocado em CRIs, ou seja, quase tudo aí alocado em CRIs, distribuídos em 57 diferentes operações, num total investido de 1,3 bilhões de reais. Então aqui o gestor ele fala de algumas movimentações aí que o FII fez na carteira. Eu vou deixar esse relatório e também do outro fundo imobiliário, né, do RBRR11, aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. E aqui ele também comenta, né, da qualidade dos ativos. Conforme informado no relatório gerencial anterior, o fundo celebrou um compromisso de venda dos terrenos referentes ao CRI Guaicurus para uma incorporadora paulistana. Lembra que esse CRI Guaicurus ele deu aí um calote financeiro no VGIR11. Como garantia, o FII ele recebeu 2 terrenos na cidade de São Paulo e ele celebrou esse compromisso de venda desses terrenos. A transação teve valor de face da ordem de 44% maior que o saldo devedor do CRI, e será pago em dinheiro, aproximadamente 45%, e parte em permuta, aproximadamente 55%. A venda final está condicionada à diligência ambiental. Então você vê que ele vendeu esses 2 terrenos e ainda obteve lucro com essa venda, né? Sendo que o lucro aí que ele obteve é 44% aí maior que o saldo devedor. Isso é muito bom. E como eventos subsequentes, ou seja, que aconteceram em fevereiro, o fundo ele fez investimentos adicionais em 5 CRIs já existentes aí na carteira do FII, no valor total aí de 5,2 milhões de reais. E o VGIR11 também foi criado aí em 2018, ou seja, é um fundo imobiliário aí de idade mediana e já passou aí também por diversas crises no mercado macroeconômico. Com relação aos resultados, o fundo ele gerou receitas de 17,6 milhões de reais em janeiro, despesas de 1,3 milhão e ele gerou um resultado líquido de 16,3 milhões de reais. E ele distribuiu para os seus cotistas pouco mais aí de 16 milhões de reais, ou seja, o equivalente aí a 11 centavos por cota.
Então você pode ver aqui que ele guardou uma gordurinha em caixa e isso é muito bom. Aqui você pode ver a carteira de CRIs aí desse fundo imobiliário. É uma carteira aqui bastante extensa, né, de ativos, e você pode ver aqui que a maior concentração não passa de 6,03%. A partir daí vai diminuindo a exposição. Porém, ele tem algumas concentrações, como por exemplo, esse CRI Elbor. Você pode ver que esses 3 investimentos aqui em CRIs ultrapassam 15% aí do seu PL. Então é um ponto de atenção aí para você, caso esse CRI apresente aí algum calote financeiro. Esperamos que não, mas é um ponto aí de atenção. Então, como eu comentei ali com vocês, né, 99,5% aí da carteira está em CRIs e apenas 0,5% em caixa. E 100% aí desses CRIs estão indexados ao CDI. Então, enquanto a taxa Selic estiver subindo ou estiver alta, esse fundo imobiliário ele vai surfar aí com bons resultados. E o grande segmento aí desse FII é o segmento aí de residencial, né? 76,4%. Então é outro ponto de atenção, né? Essa alta concentração aqui nesse segmento residencial. Ele tem outros segmentos aqui como escritório, shopping, hospital, pulverizado, BTS, mas a grande concentração é o residencial. E aqui embaixo você pode ver toda a carteira de CRIs aí desse FII, onde você pode ver aqui o cupom, vencimento, o tipo de oferta, as garantias, tudo detalhado aqui para você. E atualmente a alavancagem aí do VGIR11 é de 4,67%, uma alavancagem também bem tranquila. Então esses são os 2 fundos imobiliários aí de papel mais baratos que o MXRF11. Você tem eles na sua carteira? O que você acha desses 2 FIIs? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse outro vídeo sobre o MXRF11 e o GARI11. Qual desses 2 FIIs é o melhor? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.